a gente vai na linha do que falou o Belmonte sobre contratações, sobre possibilidade de reforços e tudo mais, porque o São Paulo precisa pensar em 2026, Kaique. O São Paulo precisa reforçar o elenco e a gente deixou um tema aí no chat para a galera votar numa enquete. Quais são as posições mais carentes do elenco para 2026? A grande maioria está falando hoje que é o meio de campo. Então, eu queria ouvir de você e do Felipe, antes de pôr na tela aqui uma imagem, para a gente poder fazer uma dinâmica bem rápida. Mas eu queria ouvir de você, Kaique, aonde, se o São Paulo não tem dinheiro, mas se o São Paulo tiver um pouquinho de grana, onde que o São Paulo deveria colocar? Cara, pensando em. Acho que zaga tá bem servido. Cara, se o São Paulo tivesse grana mesmo, dava para tentar, mexer na lateral direita. Na esquerda, acho que a gente tem que contar com a saúde em dia do Wendel, porque aí Enzo e o Wendel acho que é uma dupla que pode render bons frutos. É que eu tenho muitas críticas ao lado direito da defesa do São Paulo, com exceção do Mike. Acho que poderia chegar alguém para ser titular absoluto e o Mike ser o cara ali participar de uma transição, sabe? Todo mundo sabe que eu tenho críticas ao Cedric e ao Mailton, até pelo que não mostrou até agora. Cara, mas aquela posição ali, aquela posição do ataque, o São Paulo vai voltar a ser bem servido quando voltar todo mundo, mas é uma posição que está escassa, talvez no futebol sul-americano quase que todo. Aquele cara fazer a armação do time, né? Aquela ligação meio e ataque. Aquilo que todo mundo esperava do Oscar, cara. Aquilo que todo mundo esperava do Oscar e que eu não sei se o Lucas pode entregar novamente, jogando por dentro. Não sei se o Lucas pode entregar. Não sei o quanto as dores que o Lucas, né, passou a sentir e depois do procedimento que ele passou, não sei o quanto ele ainda consegue agregar ali naquela posição. Enfim, talvez um meia para chegar e resolver. Sabe aquele cara classudo que coloca os atacantes em condição de finalização na cara do gol? Talvez fosse a prioridade do São Paulo. Porque tem muito volante. Tem pouco meia. Então acho que seria essa posição. Não dá para confiar no Rodriguinho para a temporada. Não dá para confiar que o Lucas vai estar plenamente bem em forma para mais uma temporada e que ele vai atuar ali naquela posição. De repente o Crespo nem enxerga ele ali naquela função. E, enfim, basicamente acho que é isso, Senna. É uma posição escassa no futebol, né, Fê? Você acha que é aí que está o maior problema do São Paulo, agora que o Oscar provavelmente não deve nem ficar mais? A gente, claro, está focado na recuperação da saúde dele primeiro, né? Mas provavelmente a gente não vai contar mais com ele e já não estava contando, e o Rodriguinho não se firmou também, né? Exato, e aí, Senna, a gente tem algumas baixas e eu acho que algumas posições bem delicadas no elenco do São Paulo. Além do camisa 10, para mim um camisa 5 vai fazer falta em 2026, o São Paulo vai ter que ir atrás. A gente sabe que o Pablo Maia é um alvo da diretoria para ser vendido. O Luiz Gustavo já é um cara que tem uma idade um pouco mais elevada, o Negruti não se firmou no profissional, e o Luan a gente sabe que não deve permanecer, não deve ter sequência, já que não teve sequência também nessa temporada. O São Paulo até tentou, assim que o Crespo chegou, dar uma sequência um pouco maior para ele, mas não conseguiu se firmar no time. Então, eu acho que são essas as duas funções e posições que o São Paulo mais precisa de jogadores hoje. É um camisa 10 e um camisa 5. E o camisa 10 é exatamente isso que você falou. Tem dois pontos cruciais. O primeiro, é uma posição muito cara. Segundo, é uma posição que não se fabrica mais no futebol brasileiro. Hoje é muito difícil a gente ver o camisa 10, aquele cara que é o 10 cerebral, aquele cara que é o cara que pensa o jogo. Não tem mais essa posição. Por muitos fatores, N fatores, o Brasil parou de produzir. Eu acho que o principal nas categorias de base hoje, que o futebol brasileiro para de produzir camisas 10 para ser vendido para a Europa. Quem é 10 vira ponta na base para você ser vendido mais caro. E os caras que são os 10, os 10 de fato, ou estão muito bem empregados em algum clube,
ou tem uma idade muito elevada. É o caso de um Arrascaeta, que não vai sair do Flamengo, um Rafael Veiga, que não vai sair do Palmeiras, um Maurício, que não vai sair do Palmeiras, um Paulo Henrique Ganso, que está no final de carreira. Então, falta essa posição no futebol brasileiro. O que resta é talvez ir em mercados alternativos. O Corinthians achou um Rodrigo Garro no Campeonato Argentino. Talvez fosse um caminho interessante. O São Paulo ia atrás de alguém nesses moldes, um cara que está em um mercado alternativo, aqui na Sul-América, ou talvez em mercados árabes, enfim. Aí tem toda a questão do aspecto físico, principalmente quando você vem com um cara da Arábia Saudita. Mas é a posição que mais falta. E falta não só no São Paulo. Eu vejo que muitos times não têm esse camisa 10, falta esse camisa 10. São poucos clubes que conseguem esbanjar de ter um Matheus Pereira, de ter um Arrascaeta. O São Paulo não tem esse cara. E aí tem dois fatores determinantes. É a falta da produção deles, a falta da existência deles, e também a falta de dinheiro mesmo para contratar um camisa 10, que é talvez a posição mais cara que você possa contratar, Sérgio. É complicado, cara, é uma posição muito rara, né, hoje em dia no futebol. Eu lamento, viu, Kaique? Eu lamento que meus pais não investiram em mim, porque poderia estar aí agora com uma certa idade voltando da Europa fazendo essa função, mas, né, fazer o quê, né? Na minha adolescência eu conseguia até sentir, da Zona Leste eu conseguia sentir o frio europeu, mas meu empresário não ajudou e as lesões também não. Enfim. Aquela coisa se não fosse o meu joelho, né? Aquela coisa. Pior que é verdade, meu joelho, meu tornozelo e todo o resto. 12 vezes imobilizado do lado direito do corpo e mais 4 do lado esquerdo, não dá, né? Aí não tem como seguir o sonho de tentar ser jogador. Mas, enfim, o Fê também. O Fê tá quase me alcançando em número de lesões, hein? Do ano passado para cá tá embaçado. Até o torcedor e o jornalista... Até o torcedor e o jornalista São Paulino se lesiona hoje em dia, viu? Cara, é impressionante, mas o Fê não gosta de lesão simples, é só lesão grave, é só lesão que visualmente você olha e fala, pelo amor de Deus, passa mal até de ver. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ô Senna, é uma posição que está escassa. Talvez o futebol sul-americano o São Paulo pudesse encontrar. É um futebol que está financeiramente defasado, né? Então, de repente, você não precisa pagar muita grana para poder trazer um cara dessa posição, dessa função. Aí é trabalho do scout, né? Que é bem pago para isso, para poder achar soluções. A gente aqui só dá nossos pitacos, talvez do lado de cá, né? Seja muito mais fácil do que propriamente executar o trabalho que os caras precisam executar no dia a dia, mas a gente deixa aqui nossa dica, nossos conselhos e torce para que o trabalho seja executado da melhor forma possível. Né?